Muitas pessoas imaginam que as grandes mudanças da vida acontecem quando algo explode, quando há uma crise visível, quando algo quebra de forma dramática. Mas a verdade é que as transformações mais profundas quase nunca começam assim. Elas começam de um jeito muito mais silencioso. Começam quando algo dentro de você simplesmente para de responder. Não é exatamente tristeza, não é exatamente desespero, é apenas uma sensação estranha de vazio. As coisas continuam acontecendo ao seu redor. Você acorda, trabalha, conversa, cumpre responsabilidades, tudo parece funcionando normalmente por fora. Mas por dentro existe uma pergunta silenciosa que começa a surgir. Por que nada disso parece mais tão importante quanto antes? Talvez você tenha percebido isso em pequenos momentos. Em um lugar onde antes você se sentia animado e agora apenas observa em silêncio. Em uma conversa onde antes você participava com entusiasmo, mas agora parece distante. Ou em um objetivo que durante anos parecia essencial e de repente perdeu completamente a força. E a primeira reação de muitas pessoas é pensar que algo está errado, que talvez estejam cansadas demais, ou que perderam a motivação, ou pior, que algo dentro delas quebrou. Mas Carl Jung observou algo muito curioso sobre esse tipo de fase da vida. Ele percebeu que, em muitos casos, esse vazio não é o sinal de um colapso psicológico. É o sinal de uma reorganização profunda da mente. Porque a psique humana não funciona como uma máquina que mantém sempre os mesmos interesses. Ela funciona como um organismo vivo. E organismos vivos passam por ciclos. Ciclos em que algo cresce. Ciclos em que algo se estabiliza. E ciclos em que algo precisa terminar para que outra coisa possa começar. E talvez, apenas talvez, o vazio que você sente agora seja exatamente esse momento de transição. Mas existe um detalhe curioso que quase ninguém percebe quando essa fase começa. No início, ela não parece uma transformação. Ela parece apenas um desconforto estranho que você não sabe explicar. E é exatamente sobre isso que precisamos falar. Porque entender o que está acontecendo dentro de você pode mudar completamente a forma como você atravessa essa fase da vida. E antes de continuarmos, se esse tipo de reflexão já faz sentido para você e você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo sobre psicologia e autoconhecimento, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo reflexões como essa para mais pessoas que talvez estejam passando exatamente pela mesma fase. Agora, existe algo ainda mais interessante sobre esse vazio que muitas pessoas sentem, porque ele raramente aparece de forma repentina. Na maioria das vezes, ele começa como pequenos sinais quase imperceptíveis. Talvez você tenha percebido que algumas coisas começaram a perder o brilho. Atividades que antes pareciam importantes, agora parecem apenas rotinas automáticas. Conversas que antes prendiam sua atenção, agora parecem repetitivas. Lugares que antes tinham significado, agora parecem apenas lugares. E o mais curioso é que isso não acontece porque você ficou mais frio ou indiferente. Muitas vezes acontece exatamente porque você começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Como se sua mente estivesse lentamente retirando a energia de tudo aquilo que já não faz mais sentido para quem você está se tornando. Jung explicava que a energia psíquica, aquilo que sustenta nossos interesses e desejos, não permanece fixa para sempre nas mesmas coisas. Ela se move, ela se reorganiza. Ela abandona estruturas antigas quando percebe que elas já cumpriram o papel que precisavam cumprir. E quando isso acontece, a primeira sensação não é entusiasmo por algo novo, é vazio, porque aquilo que sustentava sua identidade até agora começa a perder força, mas a nova direção ainda não apareceu com clareza. E isso cria um intervalo muito desconfortável.
um espaço entre quem você foi e quem você ainda está se tornando. Talvez você já tenha percebido isso em si mesmo. Talvez exista uma sensação de que algo dentro de você mudou, mas você ainda não consegue explicar exatamente o que. Se isso acontece com você, escreva nos comentários apenas a palavra mudança. Às vezes, reconhecer que algo está mudando dentro de nós já é o primeiro passo para compreender esse processo. E nos próximos minutos você vai entender por que essa fase que parece vazia pode, na verdade, ser uma das fases mais importantes de toda a sua vida. Algo muito curioso acontece quando essa fase de vazio começa a se instalar. No início, você ainda tenta manter tudo funcionando exatamente como antes. Continua fazendo as mesmas coisas, seguindo os mesmos caminhos, mantendo as mesmas rotinas. Afinal, foi assim que sua vida funcionou durante muito tempo. É natural imaginar que basta insistir um pouco mais para que aquela sensação antiga volte. Mas lentamente você percebe algo estranho. Aquilo que antes exigia esforço para manter, agora exige esforço para fingir que ainda importa. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a se preocupar de verdade. Porque não é apenas um cansaço passageiro. É como se algo dentro de você estivesse se afastando silenciosamente daquilo que antes parecia essencial. Você continua presente nas situações, mas não totalmente. Continua ouvindo as conversas, mas algo dentro de você permanece observando em silêncio. Continua seguindo os caminhos que sempre seguiu, mas começa a sentir que esses caminhos talvez não levem mais ao mesmo lugar. E essa sensação pode ser profundamente desconcertante, porque durante muito tempo nós aprendemos a medir o valor da vida pelo entusiasmo que sentimos pelas coisas, pela motivação, pela ambição, pela vontade constante de avançar. Então, quando essa energia começa a diminuir, a conclusão parece inevitável. Algo está errado. Mas Jung via esse processo de outra forma. Para ele, muitas vezes essa retirada de energia não significa falha, significa transição. Imagine por um momento que sua mente seja como uma cidade construída ao longo de muitos anos. Cada escolha que você fez construiu uma rua. Cada objetivo que você perseguiu construiu um edifício. Cada papel que você assumiu construiu uma estrutura inteira dentro dessa cidade interior. Durante muito tempo, essas estruturas funcionaram perfeitamente. Mas chega um momento da vida em que algo dentro de você começa a perceber que aquela cidade já não representa totalmente quem você é. Não porque ela esteja errada, mas porque você mudou. E quando isso acontece, a psique começa lentamente a retirar energia dessas estruturas antigas. Não para destruí-las, mas para liberar espaço para algo novo. O problema é que essa transição raramente é confortável, porque o ego humano gosta de estabilidade. Gosta de saber exatamente quem é, para onde está indo e o que deseja. Quando essas certezas começam a desaparecer, surge um sentimento muito peculiar, uma mistura de vazio e inquietação. Você já não sente a mesma força para continuar exatamente como antes, mas também ainda não enxerga claramente o que deveria fazer a seguir. Esse intervalo é o que muitas pessoas interpretam como crise. Mas Jung descrevia esse momento como algo muito mais profundo, o início da individuação. A individuação é o processo em que a pessoa começa a se tornar verdadeiramente quem ela é, em vez de apenas continuar representando os papéis que construiu ao longo da vida. E, curiosamente, esse processo quase sempre começa com uma sensação de perda. Perda de entusiasmo, perda de certezas, perda de identificação com aquilo que antes parecia essencial. Não porque a vida perdeu valor, mas porque sua consciência começou a ultrapassar os limites da identidade antiga. E quando isso acontece, a psique precisa reorganizar toda a estrutura interna. Agora pare um instante e pense com honestidade.
Existe algo na sua vida que antes parecia extremamente importante, mas que hoje já não desperta a mesma energia? Algo que você continua fazendo, mas que no fundo parece pertencer a uma versão antiga de você? Existe um momento específico nesse processo em que a sensação de vazio começa a ficar ainda mais evidente. Não porque algo pior aconteceu do lado de fora, mas porque algo mudou definitivamente do lado de dentro. Você começa a perceber que não consegue mais se envolver da mesma forma em certas situações. Aquilo que antes ocupava sua mente por horas, agora parece distante. Algumas conversas deixam de despertar interesse. Certos ambientes passam a parecer estranhamente superficiais. E o curioso é que isso acontece mesmo quando, aparentemente, tudo está funcionando bem. Sua vida pode estar organizada. Seu trabalho pode estar estável. Suas relações podem continuar existindo. Nada parece ter desmoronado de forma dramática. Mas ainda assim, existe essa sensação silenciosa de que algo não encaixa mais. E essa é uma das fases mais difíceis de explicar para as outras pessoas. Porque quando alguém pergunta se está tudo bem, você provavelmente responde que sim. Afinal, não existe um problema concreto que possa ser apontado. O que existe é apenas uma mudança interna difícil de colocar em palavras. Carl Jung observou que esse tipo de fase costuma aparecer quando a persona começa a perder força. A persona é a máscara psicológica que todos nós desenvolvemos ao longo da vida para funcionar no mundo. Ela inclui os papéis que desempenhamos, as expectativas que aprendemos a atender e as identidades que construímos para sermos aceitos. Durante muito tempo, essa máscara é necessária. Ela permite que você encontre seu lugar na sociedade, construa relações, desenvolva habilidades e organize sua vida. Mas chega um momento em que a consciência começa a crescer além dessa máscara. E quando isso acontece, algo muito interessante ocorre. A energia psíquica começa a se retirar lentamente da persona. Aquilo que antes sustentava sua identificação com certos papéis começa a enfraquecer. Você ainda pode continuar desempenhando esses papéis, mas eles já não definem completamente quem você sente que é. É como se uma parte de você começasse a observar a própria vida de uma certa distância. Talvez você já tenha sentido algo assim. A sensação de que está participando de situações que antes pareciam naturais, mas agora parecem apenas parte de um roteiro que você repetiu durante muito tempo. Essa percepção pode ser desconfortável no início, porque o ego humano se sente seguro quando sabe exatamente quem é. Quando essa definição começa a se dissolver, surge uma espécie de desorientação. Quem sou eu, se não sou apenas aquilo que sempre fui? Essa pergunta pode aparecer de forma silenciosa. Não necessariamente como um pensamento claro, mas como uma sensação persistente de que algo precisa mudar, mesmo que você ainda não saiba exatamente o quê. E é nesse ponto que muitas pessoas tentam resistir. Elas procuram novos estímulos, novas metas ou novas distrações para recuperar aquela sensação antiga de motivação. Tentam reacender artificialmente o entusiasmo pelas mesmas coisas de sempre. Mas quanto mais tentam forçar o retorno da antiga energia, mais evidente se torna que algo dentro delas já seguiu adiante. Porque quando a psique inicia um processo de transformação profunda, ela raramente volta completamente para a forma antiga. Ela pode até revisitar alguns caminhos, mas dificilmente volta a habitá-los da mesma maneira. Agora quero te fazer uma pergunta importante. Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que ainda funciona por fora, mas que por dentro parece ter perdido parte do significado? Porque muitas vezes esse tipo de sensação aparece exatamente quando a consciência começa a se expandir além dos limites da identidade antiga. Quando essa fase se aprofunda um pouco mais, algo ainda mais curioso começa a acontecer.
você percebe que não é apenas o interesse pelas coisas que mudou, é também a forma como você enxerga a própria vida. Situações que antes pareciam extremamente importantes, agora parecem menores. Certos conflitos que antes ocupavam sua mente por dias inteiros começam a perder a intensidade. Até algumas preocupações que antes pareciam urgentes passam a parecer distantes. Isso pode criar uma sensação muito estranha, porque ao mesmo tempo em que existe esse vazio, também começa a surgir uma espécie de silêncio interior. Não é exatamente paz. Ainda existe incerteza, ainda existem perguntas sem resposta. Mas algo dentro de você parece menos disposto a correr atrás das mesmas coisas de sempre. É como se uma parte da sua mente estivesse observando tudo com mais distância. Jung descrevia esse momento como um dos sinais de que o centro da personalidade começa a se deslocar. Durante grande parte da vida, o ego ocupa o centro da nossa identidade. O ego precisa de objetivos claros, de validação externa, de conquistas visíveis. Ele se alimenta da sensação de progresso e de reconhecimento. Mas, quando o processo de individuação começa, esse centro começa a se mover. Pouco a pouco, a vida deixa de girar apenas em torno do ego e começa a se reorganizar em torno do self, a dimensão mais profunda da psique. E quando esse deslocamento acontece, muitas das motivações que antes pareciam fundamentais começam a perder força. Não porque sejam erradas, mas porque já não representam a totalidade de quem você está se tornando. Esse é o ponto em que muitas pessoas sentem uma mistura curiosa de inquietação e curiosidade. Inquietação, porque o chão antigo parece menos sólido. Curiosidade, porque algo dentro delas começa a perceber que talvez exista uma forma diferente de viver. Mas ainda existe um obstáculo importante nesse processo: o medo, porque abandonar uma identidade antiga, mesmo que silenciosamente, pode ser assustador. Aquela versão de você acompanhou grande parte da sua história. Ela construiu relações, tomou decisões, enfrentou desafios. E agora algo dentro de você começa a perceber que essa versão talvez não seja a forma final da sua identidade. Isso pode gerar uma pergunta profunda. Se eu não sou apenas aquilo que sempre fui, então quem estou me tornando? Essa pergunta raramente aparece de forma clara. Na maioria das vezes, ela se manifesta como um sentimento difuso, uma espécie de inquietação silenciosa que acompanha o vazio. Mas esse vazio não é um espaço morto. Na verdade, ele é um espaço de reorganização. Pense novamente na imagem da cidade interior que mencionamos antes. Durante anos, você construiu ruas, edifícios e caminhos dentro dessa cidade. Agora, algumas dessas estruturas estão sendo reformadas. Algumas ruas deixam de ser usadas. Alguns edifícios deixam de receber energia, mas isso não significa abandono, significa transformação. A energia que antes sustentava estruturas antigas está sendo redirecionada para algo novo, e esse processo exige tempo. Tempo para que a mente compreenda o que está mudando. Tempo para que novas formas de significado comecem a emergir. Tempo para que você descubra quem está se tornando além da antiga identidade. Agora pense com sinceridade por um instante. Existe alguma parte da sua vida que você sente que já não representa totalmente quem você é hoje? Algo que você manteve durante anos, mas que agora parece pertencer a uma versão anterior de você? Se quiser compartilhar, escreva nos comentários. Porque reconhecer que estamos em uma fase de transição já é um dos passos mais importantes para atravessar esse processo com consciência. E existe algo ainda mais interessante sobre essa fase que poucas pessoas percebem. O vazio, que parece assustador no início, muitas vezes é exatamente o espaço onde uma nova forma de significado começa a nascer. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas cometem um erro muito comum. Quando percebem esse vazio interior,
A primeira reação costuma ser tentar preenchê-lo rapidamente. Procuram novas metas, novos projetos, novos estímulos, qualquer coisa que devolva aquela sensação antiga de entusiasmo. Isso é compreensível. O ser humano foi condicionado a acreditar que precisa sempre estar motivado, sempre avançando, sempre perseguindo algo. Mas Jung observou que esse impulso de preencher o vazio rapidamente pode interromper um processo psicológico extremamente importante. Porque o vazio não é apenas uma ausência, ele também é um espaço de escuta. Quando sua mente deixa de investir energia nas estruturas antigas, algo curioso acontece. Partes da sua psique que estavam silenciosas começam a se tornar perceptíveis. Talentos esquecidos, desejos que nunca foram explorados, perguntas que foram adiadas por muitos anos. Tudo isso começa a emergir lentamente quando o ruído das antigas motivações diminui. Mas para que isso aconteça, é preciso permitir que esse silêncio exista por algum tempo. Esse é um dos aspectos mais difíceis do processo de individuação, porque ele exige paciência psicológica. Em vez de correr imediatamente para novas definições de identidade, você precisa permanecer por um tempo nesse espaço de indefinição. E isso pode ser desconfortável, porque durante essa fase, você não tem respostas prontas. Não existe uma nova identidade clara para substituir a antiga. Existe apenas um movimento interno acontecendo, muitas vezes fora do alcance da consciência imediata. É como se sua mente estivesse reorganizando as peças de um quebra-cabeça muito antigo. Algumas peças estão sendo removidas, outras estão sendo reposicionadas, e algumas novas ainda estão sendo reveladas. Se você olhar apenas para o momento presente, pode parecer confuso. Mas se observar o processo com um pouco mais de distância, começa a perceber que algo está sendo preparado. Algo que talvez seja mais coerente com quem você realmente é. Agora quero te fazer uma pergunta que pode revelar muito sobre esse momento da sua vida. Você sente que esse vazio é mais parecido com cansaço ou mais parecido com uma espécie de pausa interior? Porque existe uma diferença importante entre essas duas experiências. O cansaço geralmente pede descanso para voltar ao mesmo caminho. Mas a pausa interior, muitas vezes, aparece quando o caminho antigo já não é mais suficiente. Se essa pergunta despertou alguma reflexão em você, compartilhe nos comentários uma palavra que represente o momento que você está vivendo agora. Às vezes, quando muitas pessoas percebem que estão passando por algo semelhante, algo interessante acontece. A sensação de estar sozinho nesse processo começa a desaparecer. E nos próximos minutos, você vai perceber por que essa fase aparentemente silenciosa pode ser, na verdade, o ponto exato em que uma nova direção começa a se formar dentro de você. Com o passar do tempo, algo ainda mais sutil começa a acontecer dentro de você. No início dessa fase, o vazio parecia apenas desconfortável. Parecia um espaço estranho, onde antes existia entusiasmo. Mas conforme você permanece nesse processo por mais tempo, começa a perceber que esse silêncio interior também traz algo inesperado: clareza. Não uma clareza imediata sobre o que fazer da vida. Não uma resposta pronta para todas as perguntas que surgiram, mas uma clareza sobre aquilo que já não faz mais sentido. E isso é extremamente importante. Porque, durante grande parte da vida, nós avançamos acumulando coisas. Acumulamos experiências, expectativas, responsabilidades, papéis sociais, sonhos que às vezes nem foram realmente escolhidos por nós. Muitas dessas coisas foram úteis em determinado momento. Elas ajudaram você a crescer, a se adaptar ao mundo, a encontrar seu lugar. Mas chega um ponto em que a psique começa a fazer o movimento oposto. Em vez de acumular mais identidades, ela começa a remover algumas. E é exatamente nesse momento que o vazio deixa de ser apenas um desconforto e começa a funcionar como um filtro.
Aquilo que era superficial começa a perder força. Aquilo que dependia apenas de aprovação externa começa a parecer menos relevante. Algumas ambições que antes pareciam urgentes começam a parecer estranhamente distantes. No lugar disso, surge algo muito mais silencioso, uma espécie de sensibilidade nova para aquilo que realmente tem significado. Você começa a perceber quais conversas realmente despertam algo dentro de você, quais ambientes fazem sua mente se sentir viva, quais atividades parecem alinhar com algo mais profundo do que apenas obrigação. E essa mudança pode parecer pequena à primeira vista, mas na verdade é gigantesca. Porque pela primeira vez, muitas pessoas começam a viver não apenas de acordo com o que aprenderam que deveriam ser, mas de acordo com aquilo que realmente ressoa com quem se tornaram. Jung acreditava que esse momento era um dos sinais mais importantes do processo de individuação. É o ponto em que a pessoa começa a deixar de viver exclusivamente para manter uma identidade construída e passa a viver em direção àquilo que emerge de dentro. Isso não significa abandonar tudo imediatamente. Não significa que a vida externa precisa mudar de forma radical de um dia para o outro. Na maioria das vezes, as mudanças começam internamente. Uma forma diferente de observar o mundo. Uma nova maneira de avaliar o que realmente importa. Uma sensibilidade maior para aquilo que está alinhado com sua verdade interior. E curiosamente, quando isso acontece, o vazio começa a se transformar. Ele deixa de parecer um espaço morto e passa a parecer um espaço fértil, um lugar onde novas possibilidades começam a surgir. Talvez você ainda não saiba exatamente qual será a próxima etapa da sua vida, mas começa a perceber que aquilo que parecia perda pode estar abrindo espaço para algo mais autêntico. Agora pense por um momento. Existe algo que você começou a perceber recentemente que antes passava completamente despercebido? Algum detalhe da sua própria vida que agora parece muito mais claro do que parecia antes? Porque muitas vezes essa nova forma de enxergar as coisas é o primeiro sinal de que sua consciência está atravessando uma transformação importante. E quando essa transformação continua se aprofundando, algo ainda mais surpreendente começa a acontecer. À medida que esse processo continua se aprofundando, você começa a perceber algo que talvez nunca tivesse imaginado antes. A vida deixa de parecer uma sequência de coisas que você precisa conquistar e começa a parecer uma sequência de coisas que você precisa compreender. Durante muito tempo, quase todos nós fomos ensinados a medir a vida pelo progresso externo. Avançar, melhorar, conquistar, acumular experiências, alcançar metas. Esse movimento tem seu valor e em muitos momentos ele é necessário. Mas quando a consciência começa a amadurecer, uma mudança silenciosa acontece. Você começa a perceber que algumas das experiências mais importantes da vida não são aquelas que você conquista, são aquelas que você atravessa. Momentos de dúvida, momentos de silêncio, momentos em que algo dentro de você parece se reorganizar lentamente. Esse tipo de experiência não produz aplausos externos, não gera reconhecimento imediato, muitas vezes nem sequer pode ser explicado para as outras pessoas, mas ele produz algo muito mais profundo: integração. Jung acreditava que o objetivo mais profundo da vida psicológica não era simplesmente alcançar sucesso ou evitar dificuldades, era tornar-se inteiro. E tornar-se inteiro exige algo que muitas pessoas passam anos evitando: entrar em contato com as partes de si que ficaram esquecidas enquanto a vida estava ocupada demais tentando corresponder às expectativas externas. Quando o vazio aparece, muitas dessas partes começam a emergir. Talvez você perceba emoções que antes eram ignoradas. Talvez descubra desejos que nunca tiveram espaço para existir.
Talvez perceba talentos que estavam adormecidos sob camadas de responsabilidade e rotina. Tudo isso começa a se revelar quando a mente finalmente tem espaço para olhar para dentro. Esse é um dos motivos pelos quais essa fase pode parecer solitária. Não porque você esteja necessariamente sozinho, mas porque o tipo de reflexão que surge nesse momento é profundamente pessoal. E ainda assim, existe algo reconfortante em saber que esse processo faz parte da jornada humana. Milhões de pessoas já atravessaram essa mesma fase em diferentes momentos da vida. Muitas delas acreditaram no início que estavam perdidas, apenas para descobrir mais tarde que estavam exatamente no ponto onde precisavam estar. Porque é nesse tipo de momento que algo fundamental começa a acontecer. Você deixa de viver apenas reagindo ao mundo e começa a viver a partir de um centro interior mais estável. As decisões passam a ser tomadas com mais consciência. As escolhas deixam de ser apenas respostas automáticas às expectativas externas. E pouco a pouco a vida começa a se reorganizar em torno de algo mais verdadeiro. Talvez esse processo ainda esteja apenas começando para você. Talvez você esteja exatamente naquele ponto onde tudo parece silencioso e indefinido. Mas existe algo importante que Jung repetia com frequência. A psique humana tem uma tendência natural em direção ao equilíbrio e à totalidade. Quando algo dentro de você começa a retirar energia das estruturas antigas, não é para deixar um vazio permanente. É para permitir que algo mais profundo encontre espaço para existir. Então, se esse momento da sua vida parece estranho ou confuso, talvez seja útil lembrar de algo simples. Nem todo silêncio significa ausência. Às vezes o silêncio é apenas o início de algo que ainda está se formando. E se essa reflexão fez sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que exploram a psicologia profunda de Carl Jung e os processos internos que muitas vezes passam despercebidos na vida cotidiana. E agora, eu gostaria de saber algo de você. Qual foi o momento da sua vida em que você começou a perceber que algo dentro de você estava mudando? Porque no final das contas, aquilo que chamamos de vazio pode ser apenas o espaço onde uma nova versão de nós mesmos começa a nascer. Existe um detalhe final sobre essa fase que quase ninguém comenta e talvez seja o mais importante de todos. Quando você começa a atravessar esse período de vazio e transformação interior, é comum acreditar que está perdendo alguma coisa. Perdendo entusiasmo, perdendo certezas, perdendo aquela sensação antiga de direção clara. Mas se você observar esse processo com um pouco mais de distância, perceberá algo curioso. Na verdade, você não está apenas perdendo. Você está se libertando de muitas coisas que nunca foram realmente suas. Durante grande parte da vida, todos nós construímos identidades baseadas em expectativas. Expectativas da família, da cultura, do ambiente em que crescemos, das pessoas que nos cercam. Sem perceber, começamos a viver dentro dessas estruturas como se elas fossem nossa essência. E durante muito tempo isso funciona. Mas a psique humana tem uma tendência natural que Jung descreveu com muita clareza. Ela busca totalidade. Isso significa que em algum momento da vida, aquilo que foi construído apenas para se adaptar ao mundo começa a ser questionado. Não necessariamente de forma dramática, mas de forma silenciosa. Você começa a perceber que algumas partes da sua identidade eram apenas adaptações, papéis que você aprendeu a desempenhar, caminhos que seguiram mais por inércia do que por escolha consciente. E quando essa percepção começa a surgir, algo dentro de você pede espaço. Espaço para descobrir o que permanece quando as máscaras começam a cair. Esse é um dos significados mais profundos do processo de individuação.
Individuar-se não significa se tornar alguém completamente diferente. Significa remover as camadas que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, até que aquilo que é essencial possa aparecer com mais clareza. E isso exige coragem. Coragem para atravessar momentos de silêncio. Coragem para aceitar que algumas certezas precisam desaparecer antes que novas compreensões possam surgir. Coragem para permitir que a própria identidade se transforme. A boa notícia é que a psique humana possui uma incrível capacidade de reorganização. Quando você para de investir energia em identidades que já não representam quem você é, essa energia não desaparece. Ela retorna para dentro, onde começa a alimentar novas possibilidades, novas formas de pensar. Novas formas de viver. Novas formas de se relacionar com o mundo. Talvez você ainda não consiga enxergar exatamente para onde esse processo está levando. E tudo bem. A individuação raramente acontece como um plano claro. Ela acontece como um caminho que se revela pouco a pouco, passo após passo. Com cada nova percepção, com cada momento de honestidade interior, algo dentro de você se reorganiza. E um dia você olha para trás e percebe que aquela fase que parecia vazia, na verdade, foi um dos períodos mais importantes da sua vida. Porque foi exatamente ali que você começou a deixar de viver apenas como uma versão construída de si mesmo e começou a viver como alguém mais inteiro. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como esse para pessoas que talvez também estejam atravessando fases profundas de transformação. Porque aquilo que parece o fim de algo, muitas vezes é apenas o início de uma nova etapa da sua própria jornada interior.